Fala pessoal, beleza? Dando continuidade ao nosso debate sobre mala direta, na aula de hoje vamos ver como realizar etiquetas através desse recurso. A ideia básica a gente pode entender através de um exemplo. Imagina uma instituição ou um estabelecimento que queira mandar uma carta de final de ano para todos os seus clientes, desejando feliz ano novo ou com qualquer outra mensagem. Esse estabelecimento ou funcionário que trabalha nesse estabelecimento pode fazer isso de forma manual ou a gente pode utilizar o recurso de mala direta e realizar isso de uma forma muito mais simples. Vamos ver como funciona? Bem, eu estou aqui com o LibreOffice aberto. Do meu lado esquerdo eu tenho uma planilha no Calc e do lado direito eu tenho um documento em branco no LibreOffice Writer, o editor de texto. A gente já discutiu no vídeo anterior quais são os princípios para a gente utilizar a mala direta. Se você quiser ver a aula anterior, repara que tem um link aqui em cima. Mas a ideia básica, recapitulando, é que para eu ter uma mala direta eu tenho que ter uma fonte de dados e um documento padrão. A ideia é que você vai utilizar esta fonte de dados para preencher esse documento padrão de forma automática. No nosso caso das etiquetas, é algo como pegar o endereço das pessoas que estão aqui, seus respectivos nomes, e criar uma etiqueta com seu nome e endereço para eu colar nas cartas. Certo? Então a gente vê que a primeira etapa para uma mala direta é ter a fonte de dados. Então eu tenho uma planilha aqui com a minha fonte de dados, eu preciso gerar uma base de dados a partir desta planilha. Para isso eu venho aqui dentro do meu LibreOffice Calc em novo arquivo, novo banco de dados. Repare que vai abrir uma janela. Nessa janela a gente vai clicar na informação, na opção conectar ao banco de dados existente e escolher planilha. Em seguida, eu preciso dizer aonde está esta planilha, achar essa planilha. Então, eu vou procurar. A minha planilha está aqui neste diretório e se chama endereços. Eu vou clicar em abrir. Próximo, concluir. Ele vai pedir para eu dar um nome para essa base de dados. Primeiro eu vou colocar aqui no meu diretório correto. Eu vou botar aqui endereços DB. Vou salvar. Vai se abrir o LibreOffice Base, que é o programa para se trabalhar com a base de dados, mas na verdade ele já criou essa base. Basta eu fechar essa janela que ele abriu. Ok? Bem, então tudo que a gente fez até agora é abrir a planilha e transformar essa planilha numa base de dados. Agora a gente vai começar a criar as etiquetas. Então agora a gente tem que criar as etiquetas. Então eu tenho que vir aqui no meu LibreOffice Writer, em arquivo, novo, etiquetas. Essa janela que abre é como se fosse um assistente para a criação das etiquetas. Repara que interessante, aqui em fabricante eu já tenho alguns fabricantes e alguns modelos de folhas de etiquetas destes fabricantes. Acontece que muitas das vezes você está num país onde não existem esses fabricantes. Então, obviamente, nesse caso, você vai ter que configurar as etiquetas manualmente. Caso você já tenha algum modelo de etiqueta que você for utilizar, for uma dessas, basta escolher que automaticamente vai estar configurado. Bem, como que eu configuro manualmente a minha etiqueta? Eu tenho que vir aqui em formato, certo? E medir. Eu pego a folha de etiqueta e meço ela. Por exemplo, imagina que eu tenho uma folha assim, com 10 etiquetas, certo? Como que eu faria? Eu mediria a largura de uma etiqueta, a altura de uma etiqueta, a margem que eu tenho aqui superior da primeira etiqueta até a margem de cima e a margem à esquerda da última etiqueta com o final da folha. Certo? Veria quantas colunas eu tenho nessa etiqueta e quantas linhas. E tudo isso eu preencheria aqui. Então, por exemplo, aqui seria a largura da minha etiqueta, de uma etiqueta, a altura de uma etiqueta, quantas colunas eu tenho, no caso, nessa etiqueta de 10 aqui, eu tenho 2 colunas, e linhas, quantas linhas eu tenho nessa etiqueta. No caso, nessa etiqueta de 10 eu tenho 5 linhas, então eu teria que marcar 5 aqui. Fazendo assim, a sua etiqueta já está configurada na hora que você for editar ela.
Uma última observação interessante é que nessa aba opções aqui, existe essa opção sincronizar conteúdo. Eu acho muito útil você deixar esta opção marcada. O que a sincronizar conteúdo faz? Na verdade, você está informando o LibreOffice que você vai ter etiquetas padrões, iguais. Então, todo o conteúdo que tiver numa etiqueta vai ter na etiqueta do lado. Beleza? Tranquilo. Então, vou voltar aqui para a aba etiqueta. Repare que eu tenho uma opção aqui, banco de dados. Nessa opção, eu tenho que procurar o banco de dados que eu criei há pouco, né? Então, eu vou clicar aqui e vou procurar esse banco de dados. Foi esse endereços DB, ok. Dentro dessa base de dados, qual tabela que eu quero utilizar? Vamos ver que as opções que eu tenho a tabela clientes. Sim, que é exatamente a planilha que eu tenho. Se eu abro a minha planilha aqui, deixa eu abrir ela aqui, ó. Abrir recente, endereços ODS, colocar ela aqui do lado. Repara que esta planilha ela tem uma aba chamada clientes. E é esta aba, esta tabela que eu estou abrindo aqui, certo? Qual o campo que eu quero utilizar da minha base de dados? Primeiro eu vou utilizar nome. Vou clicar aqui e clico na setinha. Repara que ele preencheu aqui. Ele sempre coloca nessa estrutura o nome da base de dados, que é endereço DB, o nome da folha que eu estou utilizando, no caso é clientes, e o nome da variável, que é nome, certo? Depois de colocar o nome do cliente, eu vou querer colocar o endereço desse cliente. Então, eu venho aqui, mudo aqui de nome para endereço. Jogo aqui, dou Enter de novo. Depois eu vou querer colocar o CEP, clico aqui de novo, e em seguida estado. Clico aqui de novo. Certo? Bem, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Eu vou clicar em novo documento. Repare que agora ele vai começar a processar e vai criar a minha etiqueta com as informações que eu quero. Repare agora que eu tenho uma folha de etiquetas, onde eu tenho 16 etiquetas, né? E que agora eu quero imprimir essas etiquetas. E me interessa, aliás, é uma mala direta, então eu tenho que pegar essas informações e aparecer aqui nessas etiquetas. Vamos ver se funciona. Então eu venho aqui em arquivo, imprimir. Quando eu for imprimir, ele vai me falar: o seu documento contém campos do banco de dados de endereço. Deseja imprimir uma carta formulário? Sim, eu quero imprimir, né? É isso que eu quero fazer. Olha que interessante que ele já bota aqui o nome de todas as pessoas que ele vai imprimir. Então ele vai imprimir o Daniel, o Rafael, a Júlia, o Pedro e assim por diante. Se eu quero imprimir todos os registros, eu clico aqui em todos, né? A saída que eu quero imprimir isso numa impressora, gerar um arquivo. Você pode escolher, se você quiser, você pode mandar direto para a impressora, né, colocando ali a folha, né, de etiquetas na sua impressora. Eu vou imprimir para um arquivo simplesmente a título de ilustração, para que a gente consiga ver aqui na tela, né? Se eu imprimir na folha, fica mais difícil de mostrar. Salvar como um documento único, ok. Ele vai pedir para eu dar um nome, vou botar aqui resultado, mala direta, sei lá, um nome assim. E ele vai ver que ele vai criando a minha folha de etiquetas, certo? Pronto, a minha folha de etiquetas foi criada. Eu vou agora abrir ela, venho aqui no meu LibreOffice, arquivo, abrir, vou procurar aqui o resultado, mala direta, e pronto. Eis que as minhas etiquetas estão prontas. Repare que as mesmas informações que eu tenho aqui do lado direito são as mesmas que estão aqui no lado esquerdo. Então, a primeira etiqueta tem o endereço do Daniel Kramer, a segunda do Rafael, a terceira da Júlia, do Pedro. Agora, com essas informações impressas na folha de etiqueta, basta eu destacar e colocar no destinatário de cada carta. Repare como a gente consegue trabalhar de forma muito mais automática e economizar uma quantidade bem razoável de tempo. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar com os amigos e na próxima aula de mala direta vamos discutir como mandar e-mails por mala direta. Beleza, pessoal? Um abraço
Até a próxima aula. Valeu!